Lá pra fora. Vem, João! O nosso apresentador João Gimenez vai contar a história de uma idosa, minha gente, que procurou a delegacia justamente para denunciar parte da própria família. Veja só que coisa. Uma senhora de 68 anos, onde fomos parar? Que no final da vida tem de ir morar com o filho e infelizmente ali começou os piores, olha, o início dos piores dias da vida dela. João Gimenez tem informações, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Passaia, boa tarde a todos de casa. Até porque a gente nunca espera, né, que o golpe venha da própria família. Esta senhora tem 68 anos de idade, foi morar com um dos filhos, né, e lá ela ficou, na casa, né, deste filho, que é casado, inclusive, morava a enteada, que é filha da esposa desse homem, né? Ela tem uma filha que, enfim, tem uma namorada ou uma esposa também. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, que a desconfiança do irmão desse homem, que também é filho dessa senhora, é de que esta menina, esta jovem, que é enteada do filho dessa senhora, estava utilizando o cartão dela e pelo menos já teria gasto cerca de 29 mil reais sem o consentimento dela ou sem ela saber ao menos. E quando este filho descobriu tudo isso, ele não ficou quieto, né? Inclusive ele veio à delegacia, ele disse que era o momento que ele mais estava esperando, era chegar na delegacia de polícia para formalizar esta denúncia e esta queixa. Dá uma olhadinha no que ele disse. Chegou o grande dia de confrontar as informações, ver quem são realmente os culpados e que, sendo provado quem foi, quem não foi, que pague por isso, tanto financeiramente, porque o dinheirinho era da minha mãe, né, quanto na justiça, porque isso não podia ficar impune de jeito nenhum. Aliás, já demorou, né, tipo, por causa de tudo que está ao redor aí, até já demorou um pouco, porque faz tempo que a gente já sabe de tudo isso e não estava tendo chão, estava difícil de saber bem certo como que nós íamos resolver isso daí. Agora veja bem, quando ele descobriu, ele primeiro assimilou tudo isso, essa história, que é difícil de acreditar, né, porque veio de uma família que é desta senhora também, pois estamos falando do filho dela e da família que ele constituiu, né, e ele assimilou tudo isso e depois informou essas pessoas que havia descoberto esse desfalque ou até mesmo este golpe. Qual foi a reação, será, dessas pessoas ao saberem que ele havia descoberto? Veja. Os acusados, vamos dizer assim, ficaram bem bagunçados aí, né? Estavam bem apavorados então daqui a pouco, de certo, vão chegar aí eu vou ver realmente qual foi a reação. Mas a reação da mãe da autora, né, foi bem agressiva. Tenho gravação aqui que ela me ameaçou toda a minha família, e eu vou mostrar esses áudios dela gritando isso. E eu sinto pena assim do meu irmão, que ainda acredita nela, né? Ontem nós estivemos conversando e ele, caso venha ter provas contra ela, ele falou que está do nosso lado e tudo. Só que ele acredita muito que ela não tem nada a ver, que seria a esposa dele, né? Ele é um cara bem verdadeiro, bem certo. Ele está fazendo isso por amor a ela, gamado na mulher, e faz muito tempo que a gente sabe que ela não era quem ele pensa que é, né? Só que nós não temos prova nenhuma e esperamos que a justiça seja feita, né? Bom, ele se referiu à esposa do irmão dele, né? Que é mãe desta moça que, junto com a namorada, é a principal suspeita de ter pego o cartão e gasto 29 mil reais ao menos desta senhora, desta idosa de 68 anos. Agora, onde está essa idosa? Né? Será que pegou ela, está com ele? Ele também esclareceu isso pra gente, viu? Não vamos mais sair de perto dela. Ela tem vontade de voltar para a rotina dela, para a casinha dela, mas não, a gente quer convencer ela a ficar com a gente. Ela já está começando a gostar lá já. Eu até não gostei das ameaças que foram feitas contra a nossa família, contra a nossa pessoa. Quero ver se dá certo fazer uma medida protetiva para ela não chegar perto nem da gente, muito menos da mãe, que era com quem ela já começou a fazer tudo isso, né?
Então eu vou conversar com o delegado depois até para isso. E tirar, às vezes, a medida protetiva que ela fez contra o meu irmão, um outro irmão. Bom, eles vieram até a delegacia de São José dos Pinhais nesta manhã de sexta-feira e o delegado Fábio Machado, o competente delegado Fábio Machado, está à frente deste caso. Um inquérito policial instaurado agora, doutor, para apurar. São denúncias sérias, né? Pois trata-se ali de uma família só, não é isso, doutor? Boa tarde. Muito boa tarde. Realmente foi noticiado aqui na Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais uma fraude contra um idoso, um crime contra uma idosa, e nós intimamos todos os filhos e envolvidos para comparecessem aqui à delegacia nessa manhã. Ouvimos a vítima, ouvimos os seus filhos que estão indignados com o caso. Os próprios filhos, todos eles que compareceram aqui à delegacia, apresentaram documentos, extratos de banco, de cartão de crédito da idosa, com despesas que jamais poderiam ter sido feitas pela idosa, como compra de roupas de jovens, abastecimento de veículos, e também apresentaram débitos na conta corrente dessa idosa, que somam ao total aí o valor de R$29 mil. Algumas suspeitas foram sim intimadas a comparecer. Primeiro convidamos elas a comparecer e apresentar sua versão na delegacia. Disseram que não iriam comparecer, somente se intimadas. Então hoje nós intimamos essas pessoas oficialmente para que elas comparecessem aqui à delegacia e prestassem esclarecimentos sobre esses eventuais gastos ocorridos, não em nome da idosa, mas em nome próprio. Nossa investigação agora prossegue para justamente verificar em todos os locais quais foram esses débitos. Vamos liquidar aí os débitos na conta e no cartão de crédito dessa idosa num prazo de 1 ano para cá, para que a gente levante esse montante desde quando essa idosa estava sendo vítima dessas pessoas. A gente quer realmente saber o quanto que teria sido causado de prejuízo a essa idosa e responsabilizar essas pessoas por diversos crimes, entre eles crimes contra o idoso. São crimes graves, inadmissíveis, nós vamos investigar, estamos priorizando esse caso tem prioridade, sim, na Polícia Civil, e em breve teremos algumas atualizações com relação ao caso. Agora, doutor, a principal suspeita seria essa Thalita, que é filha da esposa do filho desta senhora, ou seja, enteada dele. Tudo leva a crer, ou as denúncias, né, apontam para que ela teria sido a pessoa que teria dado este golpe? Ao que foi noticiado aqui pelas pessoas que vieram, que nós ouvimos aqui, 2 meninas teriam sido responsáveis por esses gastos. Um gasto, inclusive, apontado como sendo gasto de veículos. Foi apresentada uma nota fiscal na delegacia de um veículo automotor que seria de propriedade de uma delas. Nós agora vamos ouvir essas meninas para saber qual foi o motivo de utilizarem o cartão de crédito da idosa para pagar essas despesas. Ou até mesmo se essas despesas estão lançadas de maneira irregular na fatura de cartão de crédito. Tudo isso a gente vai apurar, mas o que nós levantamos até agora, sim, que realmente 2 meninas, a enteada de um dos filhos dessa senhora e a sua namorada, teriam feito esses gastos em nome da idosa. Agora, doutor, um dos filhos dela, que foi quem descobriu tudo isso, é o Valdeir. Ele que esteve na delegacia junto com o senhor na manhã desta sexta-feira, né, trazendo este caso e formalizando esta denúncia para a polícia, né, instaurar um inquérito para investigação. O Valdeir, ele afirmou anteriormente, e eu não sei se fez isso agora com o senhor em depoimento, que esta senhora, a desconfiança deles é que ela estava sendo também dopada de uma certa forma, pois estavam dando medicamentos a mais do que o necessário para ela, e ela estava inconsciente muitas vezes em que o cartão seria usado. Ele chegou a relatar isso para o senhor ali? Ele levantou essa desconfiança, o que nós afastamos porque a idosa estava tendo acompanhamento médico. Os medicamentos que estavam sendo ministrados à idosa teriam sido receitados por um médico. E ela está tendo acompanhamento de um psiquiatra. Então, essa hipótese dela estar sendo drogada, nós afastamos porque foram apresentadas para a gente aqui as receitas que ela estaria utilizando esses medicamentos. A nossa suspeita é, sim, que as pessoas tiveram acesso ao cartão e à senha da idosa, retiveram esse cartão, fizeram diversos gastos em nome da idosa para proveito próprio, e isso vai ser apurado. Tem crimes contra o idoso e crimes contra o patrimônio. Isso é muito interessante o senhor citar, porque o delegado Fábio Machado era um conhecedor profundo do Código Penal, das leis brasileiras, é bastante atuante dentro da Polícia Civil do Estado do Paraná.
Quando o crime já é um crime grave, né? Você fraudar desta forma, mas quando se trata de um idoso, há vamos dizer assim, um atenuante que agrava ainda mais, pois trata-se aí há um código do idoso, não é isso? No Código Penal, um estatuto do idoso dentro do Código Penal? Existe o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que vai justamente tratar de endurecer o tratamento dos crimes contra o idoso, inclusive excluindo alguns privilégios, algumas medidas que seriam direcionadas para quem praticasse crimes contra o idoso. Mas o que nós estamos verificando é que, além desses crimes contra o idoso especificamente, por exemplo, reter os cartões do idoso, nós temos outros crimes que são crimes contra o patrimônio, que serão agravados justamente porque a vítima é uma pessoa idosa de 68 anos. Então, nas próximas horas, até mesmo dias ou semanas, né, depois de ouvi-las, as principais suspeitas, podemos ter novidade já em relação a essa história, esse caso, não, doutor? Esperamos que as suspeitas compareçam à delegacia conforme intimado. Caso isso não aconteça, nós vamos encaminhar algumas medidas para o fórum para que elas possam comparecer e realmente esclarecer esses fatos, apresentar a sua versão. Queremos ouvi-las para esclarecer se foram elas ou não as pessoas responsáveis pelo desvio desses bens, desses valores, por esses gastos em nome do idoso. Obrigado pelas informações, obrigado pelo atendimento aqui, delegado Fábio Machado, de São José dos Pinhais. Agora fica aquela velha história, viu, Passaia? Quem não deve não teme, quem é chamado tem que vir, né? Ela não veio, o delegado até chamou, mas ela se recusou a vir, disse inclusive por recado que iria comparecer à delegacia somente se fosse intimada. Bom, não deu outra, agora ela foi intimada, tem que vir aqui prestar esclarecimento. Ok, João, muito obrigado por enquanto. E veja bem, vamos ficar com a polícia o tempo todo para saber o que aconteceu. Não vai haver dificuldade para descobrir se essas meninas estavam mentindo ou não, porque o delegado vai conseguir fazer um rastreio de todas as contas pagas, de todas as compras feitas, e aí, batata. As meninas aí estavam mesmo roubando dinheiro? Nós vamos descobrir. Por enquanto, não mostra o rosto delas, viu, João? Mas assim que nós tivermos alguma colocação, assim que nós tivermos alguma descoberta que incrimine essas meninas, todo mundo vai conhecer a identidade delas, tá? Rosto, nome completo, vai ter desculpa nenhuma. Eu só preciso primeiro de uma confirmação oficial da polícia. Agora, por outro lado, se é verdade, tá, que a mãe da menina está ameaçando a família desta idosa, eu vou mandar um recado: a ameaça é crime e o Tribuna da Massa vai ficar em cima disso.